Sejam bem-vindos novamente, bem-vindos ao podcast Veritas Libera, aqui de novo no estúdio Connection Pro, aqui em Parede, Portugal. E hoje eu trouxe um convidado que já esteve com a gente também no nosso estúdio lá do Veritas, que é um querido amigo nosso, que é o Pedro Frazão. Pedro, seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde a todos, a quem nos segue, e um grande obrigado, Marcelo, por me receber aqui, especialmente, e por receber o Chega aqui no vosso fórum da revista Veritas Liberate. Para nós é um gosto enorme poder contribuir para a divulgação não só da mensagem do Chega, mas também da menção dos patriotas e da dimensão dos patriotas e da mensagem da busca da verdade. Muito obrigado. Pedro, a gente até antes, a gente estava conversando antes de iniciar o programa, a gente estava falando um pouco da sua candidatura aqui da Câmara de Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras. Sim. Queria que você falasse um pouquinho da sua proposta, o que você tem para Oeiras, como que você pode melhorar, porque muita gente diz que aqui é um município muito bom. O município de Oeiras é um pequeno município, é um município que é talvez do tamanho de um bairro de São Paulo ou do Rio de Janeiro, porque é um município que só tem 45 km². É um município muito pequeno, fica entre Lisboa e Cascais, e é um município que tem sido governado por uma pessoa de uma forma praticamente contínua desde 1986. E, portanto, é uma pessoa que já esteve presa, que foi condenado por branqueamento de capitais, e é um município que obviamente está inserido numa realidade que é muito fácil de gerir, é muito fácil de fazer obra, e portanto essa pessoa, que é o presidente Isaltino Moraes, é muitas vezes conhecido pelo rouba mas faz, e isso tem essa mensagem do rouba mas faz, ele tem conseguido, com essa mensagem, ser reeleito mandato após mandato, mesmo depois de ter sido preso. Ele foi condenado a 7 anos, infelizmente só cumpriu 2, e conseguiu voltar a ser reeleito, e isso é uma questão que para o Chega começa logo mal, porque se fosse o Chega a mandar neste país, uma pessoa que é presa por utilização indevida de fundos públicos por branqueamento de capitais não devia poder novamente ocupar cargos públicos. Muito menos quando não cumpriu o total da sua pena, porque ele foi condenado a 7 anos e só cumpriu 2, alegando doença, que comprovou, mas depois afinal a doença foi curada e ele voltou a candidatar-se ao município, tendo perdido o apoio do partido político. Ele era apoiado pelo partido político do PSD, portanto do Partido Social Democrata, que a seguir não o apoiou, mas que agora já o apoia outra vez. Portanto, passado todos estes anos, o PSD voltou a dar apoio a Isaltino Moraes para concorrer à Câmara. E aqui o que nós temos que defender no fundo, a honestidade, a transparência e o bom uso do dinheiro público, porque já sabemos que todos os corruptos roubam a fazer, não é? A melhor maneira de um corrupto conseguir meter dinheiro ao bolso é fazendo obra. Aliás, um corrupto não consegue meter dinheiro ao bolso se não fizer obra, porque o esquema das obras públicas é o esquema que beneficia em todo o mundo os políticos corruptos. Há um esquema de beneficiamento próprio quando são atribuídas mais-valias de construção, quando são adjudicados empreendimentos, quando são dadas obras a fazer no espaço público, e depois essas empresas que são de amigos, de conhecidos, de compadrios de quem está no poder, por baixo da mesa dão benefícios e benesses a quem adjudicou essa obra. Portanto, isto é um esquema antiquíssimo que existe na gestão da coisa pública para benefício próprio, e é isso que tem acontecido em Oeiras. Portanto, o que nós temos que dizer é que, se de facto Oeiras é um sítio onde se vive bem atualmente, não está desprovido de problemas. Oeiras tem muitos problemas, mas apesar de ser um sítio onde se vive bem, o que nós temos que perguntar era: se quem está à frente da Câmara não roubasse, como é que não seria então? Estaríamos muito melhor, não é? E, portanto, este desafio de trazer a honestidade e trazer uma dignidade da coisa pública para Oeiras é o meu principal móvel.
E, obviamente, também acabar com a pobreza em Oeiras, porque Oeiras não é só beira-mar, Oeiras tem também bairros sociais, tem também um interior, tem também uma zona muito desfavorecida, e prova disso foi o ano passado, quando tivemos aqueles distúrbios nos bairros sociais em Oeiras, que deram origem depois a ataques a autocarros e a uma grande perturbação da paz pública. Essas zonas de Oeiras também têm que ser melhoradas, e têm que se dar condições a essas pessoas para poderem também apanhar elas o elevador social. Você falou que ele não cumpriu 7 anos, né? O atual presidente da Câmara Municipal. Sim, o presidente Isaltino Moraes. Isso. E depois que ele se curou, ele ficou apto a concorrer logo na sequência, depois que ele recuperou a saúde? Ou ele esperou cumprir os 7 anos? Porque isso deve estar previsto na Constituição. Não. Né? Portanto, o que aconteceu foi que o Isaltino Moraes fez um recurso a um Tribunal Superior, e o Tribunal Superior decidiu favoravelmente e reduziu-lhe a pena. E, portanto, aquela pena a que ele tinha sido condenado acabou por nunca se cumprir, apesar de se ter provado em tribunal que de facto existiram situações com pouca transparência, situações de uso indevido, situações de branqueamento de capitais à frente da Câmara. E, portanto, não se trata aqui de sequer dele ir ter outro cargo público noutra instituição. Não, este senhor candidatou-se novamente à presidência da Câmara, onde tinha perpetrado os seus crimes. Isto é inadmissível, é por isso que o Chega defende que um político que seja corrupto ou que tenha um uso indevido dos dinheiros públicos e que se isso seja transitado em julgado, nunca mais se possa candidatar a um cargo público em Portugal. Portanto, isso é o básico dos básicos, não é? E tem outra coisa também que eu acho curioso, é o seguinte: ele tem feito muita coisa por Oeiras, mas isso é a obrigação de qualquer administrador, né, público principalmente, né, porque ele está prestando satisfação para a sociedade. E a gente vê aqui, de certa forma, Portugal está sendo desprivilegiado por causa do governo, o governo do país, né, no caso também é deputado da Assembleia da República. E aí eu queria abranger esse foco desse problema que eu particularmente vejo que é muito importante, que a gente vê o que está acontecendo aqui em Portugal, Pedro. É uma coisa que a gente viu acontecendo lá no Brasil. Né? Então, assim, não estou querendo transferir responsabilidade, estou dizendo assim, a gente tem um caso comprovado, os amigos do rei lá do Brasil, né, o Nove Dedos, é amigo aqui do pessoal aqui de Portugal também. Sim. Né? Marcelo Rebelo recebe ele, não quer receber Bolsonaro, aquelas coisas que a gente viu no governo do Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, o padrão está seguindo, ou seja, os outros conselhos, eles também não estão muito bem. Né? Se Oeiras está sendo considerado bom, e mesmo com os problemas que estão tendo, e aí eu entraria na questão da abertura das portas de Portugal para qualquer um. Então, essa imigração que, inclusive, agora no dia 6 vocês vão fazer uma manifestação, Exatamente. O Chega vai fazer aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Eu queria que você falasse como que você vê isso em relação à consciência do português que tem que mudar Claro. Em relação a isso, né? Abordaste aí várias dimensões, Marcelo, e a primeira dimensão é de facto essa, de que o limiar de aceitação dos políticos ou da capacidade efetiva de fazer obra pelo benefício das populações em Portugal está tão baixo, é um limiar, as expectativas já estão tão baixas que qualquer político que faça qualquer coisa já é visto com bons olhos. Isto acontece na minha perspectiva, porquê? Porque Portugal há muitas décadas que está a ser governado por incompetentes. Incompetentes na economia, incompetentes na persecução dos serviços públicos, temos uma saúde cada vez pior, temos uma educação cada vez pior, temos uma habitação cada vez pior, portanto temos em Portugal os incêndios, depois a gente vários os incêndios, a proteção civil, então isso nem se fala, como é que é possível em Portugal continuarmos a ser o país da Europa com mais área ardida e com menos meios de combate, quando gastamos milhares de milhões em adjudicações diretas, lá está mais uma vez, em empresas para ajudarem o Estado a combater os incêndios, mas podemos ir a esse assunto. Mas voltando aqui à governação, tanto a nível central como a nível municipal, a verdade é que os portugueses estão já com um limiar de
aceitação muito baixo, já aceitam qualquer coisa e, por outro lado, já esperam muito pouco. Ora, o Chega vem dizer um pouco isso que tu disseste, Marcelo, que é a obrigação de um político não é fazer o mínimo olímpico, a obrigação de um político é fazer o melhor possível a cada momento, utilizando da melhor forma os bens públicos, porque os bens públicos advêm do pagamento de impostos das empresas e das famílias. Além disso, o orçamento de um município, o orçamento de uma Câmara, vem também das famílias, porque vem da derrama do IRS das famílias que habitam nesse município e vem da derrama do IRC das empresas que laboram nesse município. Portanto, os municípios têm uma dupla responsabilidade em fornecer bons serviços às pessoas do seu território. E, portanto, quando um presidente de Câmara e um executivo está a fazer alguma coisa de boa, pode ser louvado, mas no fundo não está a fazer mais do que a sua responsabilidade e não está a fazer mais do que aquilo que foi eleito. Além do mais, são presidentes que têm muitos benefícios. Os presidentes de Câmara muitas vezes têm muito mais benefícios do que, por exemplo, os deputados da Assembleia da República. Têm direito a despesas de representação, a cartão de crédito, a motorista, a carro, a viagens, etc. Coisas que os deputados não têm. E em Oeiras até há muitos escândalos com os indivíduos, já depois de Isaltino Moraes ter voltado a ser presidente, muitos escândalos nesse sentido. Há o escândalo, por exemplo, dos almoços, há mais de 450 almoços de trabalho que este presidente fazia com os seus vereadores, que em 2023 foram alvo de um processo da Polícia Judiciária e que já iam em 139 mil euros de conta em almoços, sendo que, por exemplo, uma das vereadoras tinha 2 dias em que tinha almoçado 4 vezes e 11 dias em que tinha almoçado 2 vezes. Portanto, nós temos que nos perguntar aqui, quando há pagamento de faturas de restaurante 4 vezes e 2 vezes no mesmo dia, essa senhora vereadora realmente almoçou 2 vezes ou está a distribuir pagamentos de faturas por amigalhaços que são donos de restaurantes? Além disso também, essa mesma vereadora, que por sinal há poucos dias foi noticiado que tem uma relação amorosa com o presidente de uma empresa municipal que se chama Parques Tejo, tem feito várias viagens à conta da Câmara. Foram fazer uma autêntica lua de mel a Las Vegas e a São Francisco, que custou 10 mil euros à Câmara Municipal de Oeiras, sendo que só em serviços de motorista gastaram 2.300 euros. Depois também, o ano passado, viajaram juntos também a Istambul, Istambul na Turquia, sempre com um alibi de visitar feiras tecnológicas ou visitar certames internacionais, mas o que é facto é que estão a fazer viagens de luxo que custam muitos milhares de euros ao erário público, sem que isso seja escrutinado, digamos assim, pelo povo de Oeiras. E, portanto, é isto que acontece. Há muitas benesses que são gastas pelos políticos de Oeiras sem que exista uma justificação. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos, de facto, políticos que fazem alguma coisa, mas que também recebem muitas benesses por outro lado. Será que o que fazem justifica essas benesses? É este equilíbrio que nós temos que justificar. Será que não existem pessoas que são igualmente ou até muito mais eficientes e que sejam mais honestas na hora de receber as contrapartidas? Porque quem vai para a causa pública vai com um sentido, pelo menos é assim que eu entendo a minha ida para a política e a minha ida para a causa pública, vai com o sentido de servir o país, vai com o sentido de ajudar a sociedade a tornar-se melhor. Não vai com o sentido de ganhar viagens ou enriquecer ou dar dinheiro a ganhar aos seus amigos que têm empresas de construção, que têm restaurantes ou que têm agências de viagens. E portanto, nós temos de uma vez por todas que acabar com esta narrativa do rouba mas faz. Não podemos aceitar isso. Isso vai contra
tudo aquilo que nós devemos aprender, todas as tábuas de valores da honestidade, da verdade e da retidão que nós podemos ter em relação à nossa vida particular e à causa pública, e portanto nós temos que parar com essa lógica do rouba mas faz, e temos que parar também com a lógica do Lula, não é? Do Lula do Oeiras, o Lula ladrão, porque de facto há muitas semelhanças entre o presidente do Oeiras e o presidente do Brasil. Foram ambos condenados, foram ambos, neste caso, foram ambos presos. O presidente do Brasil foi depois descondenado por um tribunal superior. O presidente do Oeiras teve a sua pena diminuída de 7 para 2 anos e acabou por ser solto. Recandidataram-se ao lugar onde perpetraram os seus crimes económicos e foram novamente eleitos pelo povo. Será que o povo Será que votou por falta de opção? Repare, eu acho que as pessoas, lá está, estão tão desencantadas com aquilo que é tão desencantadas com aquilo que são as possibilidades que já votam em qualquer coisa, não é? Mas com o Chega agora em Portugal isso já não é assim. Agora as pessoas têm um novo partido, uma nova maneira de fazer política em Portugal, e eu sinto que há uma nova esperança para Portugal e para o Conselho de Oeiras. Estou com muita esperança que as pessoas entendam esta nossa mensagem. Relativamente aos incêndios que estavas a falar, não é? Querias falar dos incêndios. Então, eu tinha feito também a colocação a nível de país, né? Porque uma coisa é a governança local, né? Onde você tem um município, mas o município também, ele de certa forma, ele está conectado com o governo do país. E aí o governo também está debaixo, tanto do país quanto do município, está debaixo das leis, que são as leis determinadas e criadas e aprovadas na Assembleia da República. O que a gente vê, e aí aproveitando isso, né, com relação ao que você estava falando com a presidência aqui de Oeiras, o Exaltino, e ao mesmo tempo a visão que o português tem do rouba mais faz. E isso é uma questão de valores e princípios, a questão de ética e moral. Então, por exemplo, se entra uma pessoa na sua casa, vai te visitar, vai prestar um serviço para você, e você está com o telemóvel em cima da mesa, e ele tira aquele telemóvel e leva para a casa dele, ele está te roubando. Você pode não ter visto, mas você sabe que está faltando. E a pessoa muito provável que levou esse telemóvel foi aquela pessoa que te visitou. Porque você não viu, não quer dizer que a pessoa te roubou. E não quer dizer que a pessoa que roubou antes, ela não queira roubar de novo. E a minha pergunta, antes de ir para os incêndios, eu queria saber, existe alguma forma, uma transparência para prestação de contas, onde todo responsável, todo administrador público, ele tenha como apresentar essa justificativa do que ele está fazendo, ou seja, ele tem um orçamento e ele tem a despesa. Claro que existe o Código da Contratação Pública, só que ao longo dos anos o Código da Contratação Pública tornou-se tão burocrático que apareceu uma nova forma de poder fazer obra, que são as adjudicações diretas ou as consultas prévias, que são mecanismos legais que as câmaras têm de, tendo uma obra que não pode ser acima de 75 mil euros, é adjudicada diretamente a um fornecedor da Câmara para tentar agilizar os processos de construção, os processos de serviço, prestação de serviço, alguma coisa. Serviços, de contratação de algum serviço, etc. Qual é que é o problema aqui? O problema é que nós nunca vamos conseguir estar dentro da consciência dos políticos, e qualquer código de conduta ou qualquer forma de contratação é sempre passível de ser auditada. Não é isso que eu queria dizer. É sempre possível de ser corrompido se a pessoa que está com a caneta na mão e que tem o poder de assinar essa adjudicação tiver também corrompida. Portanto, não há sistemas onde tem que estar a honestidade. É na cabeça da pessoa, na consciência de quem faz a adjudicação do trabalho. Porque qualquer norma vai poder ser corrompida se quem está no lugar do poder quiser corromper. Este presidente, por exemplo, outro escândalo que saiu há pouco tempo foi que ele contratou a sua própria filha para fornecer a Câmara de Oeiras com serviços de psicologia por 120 ou 130 mil euros
com uma escolha por ajuste direto, ou seja, não houve uma consulta ao mercado para saber de várias empresas de serviços na área da psicologia clínica, exatamente, na área de psicologia clínica, quem é que poderia fornecer a Câmara de uma forma mais eficiente, mais eficaz e mais económica. Isso não foi feito, ou seja, a Câmara diretamente contratou a filha do Presidente para prestar serviços de psicologia. É claro que isso veio nos jornais, o Presidente escudou-se na legalidade do procedimento, mas o procedimento pode ser legal, mas é moral contratar a filha do Presidente de uma Câmara para prestar serviços de psicologia por mais de 100 mil euros, sem pesquisar. Ainda há aqui outra perniciosidade, é que a filha do Presidente tinha uma empresa de prestação de serviços. Essa empresa foi, há uns anos, denunciada como pertencendo à filha do Presidente, e o que é que ela fez? Dissolveu essa empresa, criou outra com outro nome, e essa segunda empresa que foi criada com outro nome foi novamente contratada pelo Presidente Isaltino Moraes para fazer exatamente o mesmo que a outra empresa que tinha sido feita estava a fazer, mas já com um nome diferente, porque depois, como é difícil saber quem é que são os acionistas e quem é que são os sócios gerentes de determinadas empresas, há estas camadas de obscuridade nos contratos para nunca se saber de facto quem é que está a ganhar aquele dinheiro. E, portanto, o que é que nós defendemos? É que a honestidade tem que ser intrínseca do político e tem que estar dentro da cabeça da pessoa, porque senão vai sempre poder ser corrompido, não é? Por mais regras que nós façamos na Assembleia da República sobre contratação pública, sobre atribuição de contratos, sobre adjudicação, quem está a adjudicar, quem está a pagar, vai sempre poder corromper a norma se assim quiser. E, portanto, o que há aqui, o que é que distingue? O que distingue é nós escolhermos para os locais de poder pessoas que nos deem garantias de terem uma integridade à prova de bala. E este Presidente de Oeiras, desculpem lá, mas já deu muitas provas que não tem nenhuma integridade, nem sequer a integridade à prova de papel. É que não tem nenhuma integridade, porque os escândalos já são tantos e todos os meses está na comunicação social por isto ou por aquilo, e portanto já não há nada a esperar daqui. E a saúde econômica aqui do Conselho de Oeiras, né, do município de Oeiras, ele está positivo, está negativo, está devendo? Não, a saúde económica de um Conselho de Oeiras é um conselho que, por exemplo, gasta €500 mil todos os anos para dentro de uma empresa municipal, que é a Municípia, que é uma empresa municipal que serve basicamente também para pagar viagens a Cabo Verde e aos países de língua oficial portuguesa em África, com um suposto alibi de fazer projetos de construção de residências de estudantes e de universidades em Cabo Verde e noutros países, mas que depois só serve para pagar viagens de comitivas da Câmara de Oeiras a esses países de expressão portuguesa. Portanto, pode-se dizer que a realidade financeira da Câmara de Oeiras até pode estar boa, mas poderia estar muito melhor, e aquilo que se perde, aqueles milhões de euros que se perdem nestes contratos, podiam ser utilizados em equipamentos e em construção de mais bem-estar para a população de Oeiras, não é? Portanto, é por aí que nós devemos ir. Sim. Com relação, agora mudando o foco, a gente até dito, né, com relação ao governo de Portugal, que na realidade a gente vê acontecendo os incêndios de novo, e dessa vez me parece que foram bem maiores do que tem acontecido nos últimos anos. E isso pelo menos é o que eu vi, li de jornais e tal, entrevistas e por aí, que me parece que tem um pouco de descaso, falta de atuação do governo. Totalmente. Para poder fazer alguma coisa. Uma tal descoordenação. Aliás, até na semana passada, um semanário nacional dizia que tinha um título dizendo que a descoordenação do governo causou um maior impacto do que as condições meteorológicas severas. E, portanto, há aqui uma nítida descoordenação do governo numa atuação que devia ser exemplar.
Marcelo, em Portugal, o inferno dos fogos é algo que tem sido muito presente neste século. Nós tivemos incêndios muito graves em 2003, em 2005, depois em 2017 foi o pior ano de sempre com os incêndios de Pedrógão e com a perda de mais de 100 e muitas vidas humanas, e arderam em 2017 500 mil hectares. De 2017 para cá, muita coisa devia ter sido feita, porque foram feitos muitos estudos, foram feitos muitos relatórios, e o que é facto é que nós chegamos agora a 2025 e arderam ainda só este ano, ou já este ano, 250 mil hectares. Quer dizer que já ardeu metade do que ardeu em 2017, que foi o pior ano de sempre. Sendo que dentro destes 250 mil hectares temos o maior incêndio de sempre em Portugal, o único incêndio com a maior área ardida. Desde 2017 para cá, o que é que os portugueses esperavam que o governo fizesse? E aqui eu nem vou falar de partidos, porque já temos tido o PS no governo, já tivemos o PSD no governo, mas a ineficácia é igual. O que os portugueses esperavam que os governos tivessem feito era que tivessem construído uma verdadeira Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que soubesse dar ordens para o terreno, aos homens que estão no terreno, neste caso os bombeiros, para poderem atuar, e que dessem também meios para essa atuação. Ora, Portugal já devia ter comprado meios próprios de combate a incêndio aéreos, portanto aviões e helicópteros, e não os tem. Porquê? Porque alguém está a ganhar muito dinheiro com isso. Por exemplo, só este ano já gastámos mais de 200 milhões de euros, peço desculpa, 200 milhões de euros em ajustes diretos em contratação a alugar helicópteros e a alugar aviões, quando, por exemplo, um Canadair, que é um avião de combate pesado, que é do melhor que existe no mundo, custa 30 milhões de euros. Quer dizer que com aquilo que nós já gastámos a alugar helicópteros e aviões só este ano, já tínhamos comprado pelo menos 10 Canadairs, não é? Portanto, entre 8 a 10 Canadairs. Ou seja, nós estamos a gastar dinheiro a alugar equipamentos a empresas de alguém que está a enriquecer com este dinheiro, em vez de comprarmos meios próprios e dar esses meios à Força Aérea. Esse é um ponto, que é assim que faz toda a Europa. Por exemplo, a Espanha tem 25 Canadairs, já para não falar vamos só falar dos Canadairs, que é um avião de combate aos fogos pesado. Portanto, um Canadair leva cerca de 6 mil litros de água e faz 100 a 150 descargas diárias durante um dia. Portanto, isto é um combate imenso ao fogo, não é? Quer dizer que é o equivalente a muitos autotanques de bombeiros a combater no terreno. Espanha tem 25. A Espanha tem 25. A Grécia tem 17. A Itália tem bastantes também. Marrocos também tem. Chegámos ao ponto este ano de nós termos que pedir ajuda a Marrocos para nos emprestar 2 Canadairs, porque os 2 que tínhamos alugados tinham ficado avariados. E porquê é que também os que são alugados ficam avariados? Porque os que estão disponíveis no mercado internacional para alugar são Canadairs já de tecnologia ultrapassada, não são os mais os mais modernos, não é? Portanto, era esperado que Portugal já tivesse na sua força aérea uma força de combate que não tem. Depois também era esperado que os bombeiros fossem profissionalizados em Portugal. É inadmissível que Portugal não tenha uma profissionalização total dos bombeiros. A grande força de bombeiros em Portugal continua a ser baseada nos bombeiros voluntários, que são associações humanitárias de direito privado que por todo o território fazem o seu trabalho, mas com base no voluntarismo, na angariação de fundos, e não são a 100% profissionais. Temos os bombeiros sapadores, mas há muito poucos municípios que têm bombeiros sapadores, porque a grande força de bombeiros a nível nacional são bombeiros voluntários. Ora, isso não pode ser. Também não é assim que acontece nos países mais civilizados do mundo. Os bombeiros têm que ser uma força paramilitarizada, como é, por exemplo, a polícia. Passaria pela cabeça de alguém que
os polícias em Portugal não fossem profissionais, que se estivessem ao serviço de associações de proteção civil. Não. E, portanto, tal como os polícias têm que ser, obviamente, agentes do Estado para exercer a sua autoridade, os bombeiros também têm que ser agentes do Estado para poder exercer o seu combate e a sua missão, que é salvar vidas. E é isso que o Chega defende há muitos anos, desde que o Chega existe, que defende a profissionalização dos bombeiros. Para quê? Para que exista uma disponibilidade destes homens que, sendo profissionais, estão sempre disponíveis para serem treinados e combaterem, estarem eficazmente preparados na hora do combate, e por outro lado também para que o Estado possa ter uma carreira especial para os bombeiros e lhes possa dar os incentivos necessários para que existam bombeiros de qualidade e no combate. Isso não existe. E, portanto, nós neste século, 2003, 2005, 2017 e agora 2025, temos ciclicamente anos que são autênticos infernos no verão e continuamos com as mesmas falhas. Outra falha gigantesca é, por exemplo, o Ciresp. Quando os bombeiros andam no terreno a combater, não podem estar com os seus telemóveis, até porque muitas vezes os incêndios queimam as antenas e os fios elétricos e, portanto, deixa de existir rede de telemóvel e comunicam por um sistema que é o sistema Ciresp. Esse sistema, sempre que há uma grande calamidade, falha. Só que o Estado já investiu no Ciresp 700 milhões de euros. É dinheiro atrás de dinheiro que vai para uma rede que, quando é mais precisa, falha. Isto também não pode acontecer. Então, há que haver persecução de responsabilidades para nós sabermos quem é responsável por estas decisões de gastar milhares de milhões desde 2017 até agora, até 2025. Sabes quanto é que o Estado português já gastou em combate a incêndios? 3.100 milhões de euros. 3.100 milhões de euros. E, portanto, há quem esteja a enriquecer muito. Para onde é que está a ir este dinheiro? Se, quando acontece uma tragédia, nós continuamos com a mesma descoordenação, com a mesma falta de meios e com a mesma falta de bombeiros para o combate. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É por isso que o Chega quer, de uma vez por todas, fazer uma comissão parlamentar de inquérito aos incêndios, desde 2017 até à atualidade, para saber essa contratação pública, para onde é que está a ir, quais é que são as empresas que estão a lucrar com esta contratação pública. Isto doa a quem doer. Eu não me interessa quem é que está por trás dessas empresas. Nós temos que saber porque é que o Estado português escolhe alugar aviões em vez de comprar aviões, quando nós sabemos que é muito mais caro alugar do que comprar. Quer dizer, se um Canadair custa 30 milhões de euros, mas se nós só este ano já gastámos mais de 200 a alugar, quer dizer, não me venham com histórias. Tem não uma é? coisa se também... nós comprássemos um Canadair por ano, se nós desde 2017, quando houve essa desgraça dos fogos em 2017, se tivéssemos comprado um Canadair por ano até hoje, não é? Já tínhamos 8. E não temos nenhum porquê. Porque continuámos a alugar quando já se sabia que o aluguer de meios não é economicamente eficaz, nem garante que existam esses meios. Porque quando nós vamos ao mercado internacional para fazer o aluguer dos meios, nós temos que nos sujeitar ao que é disponível. Ao contrário disso, se a Força Aérea tiver uma esquadra de combate a incêndios, tiver os nossos próprios pilotos da nossa própria Força Aérea treinados para fazer esse combate, nós temos ao nosso dispor os meios com os quais sabemos que podemos contar e estão garantidos. Assim como está agora, de ano para ano é sempre um totoloto. Sabemos se temos ou se não temos, e depois sujeitamos a alugar equipamento que ao fim de 15 dias de estar a trabalhar fica avariado, que foi o que aconteceu este ano. Não é? É inadmissível. Tem um caso muito semelhante que acontece lá no Brasil todo ano. A gente tem incêndios na Amazônia e a gente sabe que os incêndios, aí eu quero pegar um paralelo com Portugal, que eu ouvi algumas notícias que tem a ver com também o tipo de terreno onde um incêndio está acontecendo e tem incêndios provocados. Claro. Que, inclusive tem alguns vídeos que a gente vê pessoas metendo fogo no meio da mata. Aqui em Portugal que eu estou falando. Agora, lá no Brasil, na Amazônia, existem também esses incêndios propositais. E uma coisa que aconteceu no governo Bolsonaro, que foi feito pelo ministro dele do Meio Ambiente, que era o Ricardo Salles, que era prevenção. Então, qualificava os bombeiros, os combatentes,
preparava as pessoas do lugar e, inclusive, dava incentivo financeiro e técnicas para poder preparar o terreno para evitar grandes incêndios. Né? Locais onde geralmente pode ter incêndio, que tem o mato mais seco, né? O terreno mais propício para o incêndio. Então, há algumas técnicas para evitar esse tipo de problema. Isso também minimizou, tanto que se você pegar o gráfico que existe hoje de incêndios na Amazônia, de 23 e 24, 25, você vai ver que, no Brasil, você vai ver que são muito maiores do que os incêndios que tiveram na época do governo Bolsonaro. Por quê? Prevenção. Claro. Aqui em Portugal... Mas agora já não sai nas notícias que a Amazónia está a arder. Não é? Não, quando o Bolsonaro estava no governo, tínhamos sempre anúncios de... Todo dia. Aí vinha o DiCaprio na televisão, a Greta, né? Todo mundo falando que... Agora ninguém fala. Não, falaram que a girafa da Amazônia estava morrendo. Não existe girafa da Amazônia. Né? Então, essas coisas absurdas. Você acha que aqui também, dentro dessas coisas que eu comentei, a prevenção e até mesmo os incêndios propositais, eles têm que ser mais trabalhados para que isso não aconteça? Totalmente. Olha, em Portugal, 85% dos fogos têm mão humana. Ou por incendiarismo, portanto, ou por crime, ou por incompetência, por negligência, não é? Para alguém que está a fazer um trabalho no campo e acaba por começar um fogo. Portanto, 85% dos incêndios em Portugal têm mão humana. No entanto, nós vemos que esses criminosos, quando são apanhados em flagrante delito, acabam por ser soltos. Porquê? Porque não existem mecanismos legais para que eles sejam presos. Eu sobre isso até trouxe aqui umas notícias. Vejam esta. Bombeiro suspeito de fogos em Orem é apanhado e é solto, e a única coisa que lhe fazem é ser obrigado a apresentações bidiárias na GNR. Ora, este bombeiro foi apanhado. Os bombeiros, isto é como todas as profissões, há pessoas honestas e há pessoas desonestas. Agora, quando se apanha uma pessoa desonesta, ela tem que ser impedida de fazer aquilo que está a fazer. Este bombeiro foi apanhado com artefactos pirotécnicos para desencadear fogos e foi apanhado em flagrante delito. Não ficou preso, foi solto. Em Vinhais houve uns grandes incêndios e foram apanhados dois homens com isqueiro. Foram apanhados dois homens com isqueiro a fazer um incêndio, começar o incêndio em Vinhais. Foram libertos pelo tribunal. Ao mesmo tempo que existem várias dezenas de pirómanos presos em Portugal, e depois de 2017 foi anunciado um grande plano para haver uma reabilitação dessas pessoas. Pois, agora, há poucos dias saiu esta notícia da CNN a dizer que o programa de reabilitação para incendiários que foi criado em 2018 ainda não está implementado. Ou seja, as pessoas há muitas vezes a polícia faz o trabalho, vai atrás dessas pessoas que são incendiários, que são pirómanos, as pessoas são presas. Depois, por falta de mecanismos judiciais, elas são soltas, e muitas vezes, quando são as mesmas que são condenadas e são transitadas em julgado, não são ajudadas, digamos assim, a serem reabilitadas e a perceber porque é que fizeram aquilo e a haver uma verdadeira reinserção social. Ora, assim não conseguimos, não é? Quando 85% dos fogos têm mão humana e as pessoas, quando são apanhadas, não são castigadas nem são ajudadas, não há forma de dar volta a isto. E o que nós vemos nos locais é que muitas vezes nas pequenas aldeias, e eu passei o verão na minha pequena aldeia do município de Taboaço, do distrito de Viseu, e o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas sabem quem é que é a pessoa que mora ali, que mora aqui, porque nas pequenas aldeias é impossível manter segredos, e portanto as pessoas muitas vezes sabem quem é que está na origem dos fogos, sabem até quais é que são os interesses escondidos por trás da existência daquele fogo, mas depois não há consequências judiciais para esses criminosos. E as pessoas honestas, os agricultores, que muitas vezes são aqueles que, na altura do incêndio, estão no terreno a combater e a salvar os seus próprios bens e os dos vizinhos, porque nós este verão também vimos muitas aldeias sozinhas, sem bombeiros, a terem que, pelos seus próprios meios, defender as suas casas e os seus terrenos do fogo. Essas pessoas são deixadas ao abandono. E há outra coisa que eu queria denunciar aqui, sobre este assunto, que é o seguinte:
no princípio de agosto, o governo decretou o estado de alerta. O estado de alerta em Portugal é um estado decretado pelo governo e aplica certos impedimentos à liberdade das pessoas. E com este estado de alerta, pelo perigo de incêndios, automaticamente os agricultores deixam de poder utilizar as suas maquinarias nos campos, ou seja, deixam de poder fazer as colheitas, as regas, a alimentação de certos animais, etc. Deixam de poder levar tratores para as terras. Isto é altamente questionável. Primeiro, é uma medida que é aplicada em todo o país por igual e não leva em linha de conta a perigosidade do terreno, porque levar um trator para o meio do campo no Alentejo não é a mesma coisa que levar um trator para o meio de uma floresta no distrito de Aveiro ou no distrito de Viseu. E a usar uma roçadora no Alentejo ou no Algarve não é a mesma coisa que usar no Norte. E, portanto, logo aí é uma medida injusta porque é aplicada por igual em todo o país. E depois há aqui uma enorme incongruência. Repara nisto, Marcelo. As pessoas são obrigadas a ficar em casa e a deixar de trabalhar no campo. Mas se houver um incêndio, são as primeiras a serem chamadas para tragam os vossos tratores, tragam as vossas máquinas para nós conseguirmos conter o incêndio. E nós vimos nas televisões, nas reportagens, os agricultores com os seus tratores, com as suas cisternas, a combaterem pelos próprios meios os incêndios. Com quais máquinas? Com aquelas máquinas que estavam proibidas de ser utilizadas no dia antes, quando não havia incêndio. Como é que isto pode ser possível? O governo, incoerente, né? Uma total incoerência e uma injustiça enorme, porque os agricultores, pelo estado de alerta ser lançado, porque estamos em perigo de incêndios e termos não sei quantos criminosos à solta, que não ficam presos, deixam de poder trabalhar e deixam de poder ganhar o seu sustento e muitas vezes ficam com as culturas prejudicadas e com um enorme agravamento económico. Quando há um incêndio, são os primeiros a serem chamados e são os primeiros que têm que tirar os tratores dos seus barracões para ir combater o incêndio quando estavam proibidos de utilizar o seu trator no dia anterior. Houve mesmo na comunicação social uma entrevista de um agricultor ali na zona de Vinhais que no dia anterior ao incêndio foi ter com a GNR pedir uma autorização especial para ir enfardar o feno para poder retirar o feno do terreno e lavrar o terreno para prevenir os incêndios. A GNR não lhe deu autorização, por isso que não era possível, o enquadramento legal não previa exceções e, portanto, não havia forma de lhe dar essa autorização, porque o sistema legal do estado de alerta não permitia. Pois no dia a seguir o incêndio chegou às terras do homem, o homem ficou sem o feno e teve que ir utilizar o mesmo trator com que queria ter trabalhado no dia anterior para fazer um rasto e não deixar que o fogo avançasse mais. Portanto, há aqui isto são coisas simples que se poderiam fazer. Isto não é falta de dinheiro, não é por falta de dinheiro que não se faz isto, é por falta de coordenação. E é por isso que os jornais estão a dizer que a descoordenação do governo teve um impacto pior do que as condições meteorológicas severas. Então, tem uma coisa que você foi falando, eu fui lembrando uma coisa. Como eu sou... a gente tem um papel de jornalista, né, com a revista, a gente também tem um papel de ativista com o trabalho que a gente faz, né, de reunir pessoas que têm pensamento crítico, Gabriel Mitar, você, sou Diogo, o pessoal do Brasil e tal. Uma coisa que você estava falando que eu vinha pensando, né, no caso, eu como ativista eu posso falar, né, ou essas pessoas que estão vendo esses incêndios acontecer há tanto tempo e não previnem e criam medidas dessas que são incoerentes, ou essas pessoas são criminosas e querem que o fogo aconteça, ou então elas são muito burras e incompetentes. Né? Eu acho que são coniventes com os interesses instalados obscuros por trás dos incêndios, porque só há uma razão para os incêndios continuarem a lavrar Portugal de alto a baixo. Portugal é o país da União Europeia com maior área ardida. Desde o princípio do século já ardeu 36% do território nacional. Mata nativa acabou. Em 25 anos ardeu 36% do território nacional. Isto são números europeus, número do Sistema Europeu de Fogos e Incêndios. Isto quer dizer que, se continuarmos nesta trajetória, no fim do século, Portugal ardeu por inteiro. 36% em 25 anos, no fim num quarto de século, quer dizer que antes do fim do século, se continuarmos com esta trajetória, vamos ter o país inteiramente ardido. Porque é que isto acontece? Porque há alguém
que está a lucrar, alguém lucra com os incêndios. É isso que a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito quer descobrir de uma vez por todas. São os complôs na indústria de equipamentos no combate a incêndios. Que tem níquel lá para cima. É a indústria do aluguer das aeronaves, a mineração do lítio, porque muitas áreas ardidas acabam por ser também áreas que são ricas em lítio e que estão na mira da mineração de lítio. São as empresas que querem instalar painéis solares ou torres eólicas no país para substituir a floresta por parques eólicos e por parques solares. Alguma coisa tem que ser, porque não é normal que num país haja esta taxa de incêndios por ano e ninguém faça nada no poder. Alguma coisa tem que estar por trás disto e nós temos que descobrir de uma vez por todas quem é que está por trás do negócio dos incêndios, ou então Portugal vai ficar totalmente ardido até ao final do século e nós não podemos compactuar com isso. Não sei se é incompetência ou se é crime, como estavas a dizer, Marcelo, mas uma coisa é de certeza, é conivência. E o próprio Primeiro-Ministro foi conivente com a situação por inação, porque o Primeiro-Ministro estava de férias no Algarve quando os fogos começaram, no final de julho. No Algarve continuou e foi preciso morrer uma pessoa. Só quando morreu uma pessoa nos incêndios florestais é que o Sr. Primeiro-Ministro se dignou a interromper as suas férias. E reparem uma coisa, nós não podemos admitir que morram pessoas em incêndios florestais. Eu quero sublinhar aqui que isto são incêndios florestais, não são incêndios urbanos, não são incêndios em prédios, não são incêndios nas casas das pessoas, são incêndios florestais. As pessoas não vivem nas florestas, as pessoas vivem nas aldeias e nos centros urbanos. Portanto, estamos no princípio de setembro. Sim. E a época dos incêndios ainda não acabou e temos já 4 mortes em incêndios florestais, algo vai muito mal. Portanto, nós também não podemos admitir que o status quo do combate aos incêndios florestais seja salvar vidas, casas e animais. O combate aos incêndios florestais tem que ser salvar a floresta. Se o incêndio é florestal, nós temos que parar o incêndio na floresta. Mas não é isso que acontece agora. O que acontece agora é que nós vemos as forças de combate ficam à espera que o incêndio chegue a uma estrada ou a uma aldeia para, nessa altura, combater o incêndio. Porquê? Porque não têm meios aéreos, não têm meios de combate dentro dos terrenos. Nós estamos no grau zero do combate, que é salvar. O grau zero do combate, a meu ver, é o quê? É num incêndio florestal. O que é importante é salvar vidas, casas e animais. É claro que é importante salvar vidas, casas e animais, mas se nós estamos a combater um incêndio florestal, então devíamos era querer salvar também a floresta, certo? Mas não é isso que acontece em Portugal hoje em dia. Portanto, há uma enorme conivência e uma enorme incompetência neste setor. Você falou que são 3 mil milhões que são investidos, né? Pelo menos já foi investido até agora. Sim. Se você está falando que 80% são fogos provocados, ou por descuido... Não, 85% é mão humana. É mão humana. Sim. Se a gente falar aqui, vamos arredondar, ficar mais fácil a conta, 80% de 3 mil milhões, a gente está falando de 2,4 mil milhões. Se a gente pegasse esse dinheiro, 2,4 mil milhões, e investisse em prevenção e também em combate àquelas pessoas que estão provocando, ou seja, leis mais rígidas, né, com relação àquelas pessoas que são apanhadas colocando fogo propositalmente, você não acredita que isso seria redução de despesa? Porque tendo a eficiência da lei, tendo a eficiência do investimento na prevenção, porque para mim eu fiquei até assustado, 3 mil milhões é muito dinheiro. Se pegar 2,4 mil milhões e investir em prevenção, obviamente que o ano que vem, se tiver incêndio, vai ser 10% daquilo que teve esse ano. Desde 2017 que houve este incremento brutal no investimento na prevenção e no combate aos incêndios, e há uma média de gasto de 600 a 700 milhões
500, 600, 700 milhões de investimento por ano do Orçamento de Estado nesta que não está área. resultando em coisa E não dá nenhuma. resultado. Além de não resultar, não está a trazer de um ano para o outro, parece que não fica nada, não é? Porque, quer dizer, em vez de comprarmos aviões, alugamos. Em vez de profissionarmos os bombeiros, continuamos a assentar em bombeiros voluntários. Em vez de coordenar melhor a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não deixamos os bombeiros entrar no comando. É algo que o Chega defende e que os bombeiros também defendem há muitos anos, que é existir um comando único de bombeiros com bombeiros a comandarem bombeiros, e isso continua a não acontecer. Existem várias forças, bombeiros sapadores, as UEPs da GNR, os canarinhos, os bombeiros sapadores florestais, os bombeiros voluntários. Portanto, existe uma dispersão enorme de orgânicas e de instituições no combate. E continua-se a gastar muito dinheiro do Orçamento de Estado sem que isso tenha uma consequência prática no terreno, não é? Portanto, temos muitas agências, temos muitos organismos, temos muitos relatórios, muito papel produzido, mas depois, nos anos em que existe de facto condições meteorológicas severas e que os incêndios aparecem, a descoordenação continua a existir. Uma comissão parlamentar de inquérito tem que estudar e tem que investigar de uma vez por todas porque é que isto acontece em Portugal. Se é que queremos preservar a floresta nacional. É a única maneira. E tem outra coisa também que eu vi, Pedro, que é muito, muito, muito crítica, é o seguinte: você está falando que esses incêndios eles estão prejudicando famílias, né? Por mais que não tenha tido ali uma morte, a gente está falando que aquela família ela perdeu tudo que ela tinha. Então ela plantava, ela colhia, ela vendia, era subsistência muitas vezes numa aldeia. Claro. E aquele incêndio ali acabou com a esperança daquelas pessoas, porque depois que uma terra é incendiada, quanto tempo demora de novo para começar a produzir? Há essa perda direta de bens económicos, não é? Da economia, que muitas vezes é uma economia de subsistência, pessoas que vivem de colher a castanha, de colher a noz, de apanhar, de ter pasto para os seus animais, de ter um pequeno rebanho, e isso aliado à baixa economia das aldeias, pessoas que recebem reformas muito baixas, mas que trabalham na agricultura até quase ao fim da vida e que vão tendo essa economia de subsistência, o que é muito importante. E, portanto, quando arde, digamos que o ecossistema à volta da aldeia que sustenta essa economia agrícola de subsistência, é gravíssimo para essas pessoas. Mas, além disso, há também os impactos indiretos, porque desde o ano 2000 já morreram 200 pessoas, mais de 200 pessoas, em incêndios florestais em Portugal, sendo que o grande número morreu em 2017 com aqueles fogos dramáticos de Pedrógão. Mas, além dessas 200 que morreram diretamente, calcula-se que mais de 600 tenham morrido com causas secundárias, causas de exposição ao fumo, problemas respiratórios e até muitas vezes problemas que têm a ver com problemas cardíacos e de stress que ocorrem quando essas tragédias existem. Já para não falar nos 108 bombeiros que morreram em serviço no combate. Portanto, há aqui uma perda enorme de biodiversidade, há uma perda de economia e há uma perda daquilo que nós temos de mais valioso, que são as vidas humanas. Portanto, acho que de uma vez por todas nós temos que combater isto com toda a verdade e com toda a força que nós possamos ter. E se nós não fizermos mais nada nesta legislatura, pelo menos esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem que acabar por ser feita para que nós conseguimos de uma vez por todas dar a volta a isto no país. E essa comissão, quem está fazendo o esforço para que seja aberta essa comissão, vem a iniciativa do Chega. O Chega anunciou já, André Ventura anunciou já essa Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão dos incêndios desde 2017 até 2025, portanto é um tempo bastante alargado, são 8 anos, é um tempo bastante alargado. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai querer escrutinar todos os contratos que foram feitos nestes 3.100 milhões de euros que foram gastos durante estes anos, para saber para onde é que foi esse dinheiro, que contratos é que foram feitos, quem é que está por trás desses contratos, para podermos tentar apanhar o fio da meada, não é? Portanto, o Chega vai propor isso agora quando os trabalhos parlamentares abrirem, e mesmo que não seja
aceito pelas outras forças parlamentares, nós vamos utilizar o direito potestativo e obrigar à execução dessa CPI. Porque, por exemplo, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda também vieram dizer que também queriam uma CPI, mas que só queriam a CPI para este ano, para o ano 2025, que não queriam analisar todo o período desde 2017. Isso não serve. Não serve, porque o que nós temos que analisar é o que é que foi feito para trás de mal e o porquê é que desde 2017 até 2025 houve tantos relatórios, tantas comissões técnicas independentes, tanta ciência produzida e que não foi tida em conta pelos vários governos que estiveram nos destinos do país, não é? Isso é que é muito importante saber. E mudando um pouco de assunto, Pedro, eu queria trazer um tema aqui que é importante, inclusive o próprio André Ventura falou que o Chega está promovendo a investigação com relação ao ministro do lado do Brasil, né, o ministro do STF, o Gilmar Mendes. Sim, que esteve cá antes do verão. Sim. Exatamente. Todo ano ele vem para cá, ele tem um evento que ele faz aqui, que a gente costuma chamar carinhosamente de Gilmar Palosa, né? Que é porque ele traz juristas do Brasil, de fora do Brasil, inclusive com empresários, pessoas aqui de Portugal. E durante 3, 4 dias ele faz um evento aqui que gasta alguns milhares de euros. E no sentido de que a gente vê muitas coisas que estão acontecendo no Brasil que está envolvendo essas pessoas, que inclusive estão sendo denunciadas por várias pessoas nos Estados Unidos, e por medidas que eles tomaram que violou os direitos humanos, né? Como, por exemplo, tem vários perseguidos políticos que estão exilados nos Estados Unidos, temos um exilado político na Polônia, temos alguns exilados políticos aqui na Itália, até Portugal, se bobear, deve ter também. E aí eu pergunto para você, sabendo disso, que o Chega também já está apoiando o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, junto com o Paulo Figueiredo, tem feito um trabalho muito importante, e que todas essas coisas que estão acontecendo lá no Brasil, de perseguição política, ela já chegou a cidadãos portugueses. E aí tem 4 nomes aqui que eu queria citar. O primeiro deles é um cidadão português de origem, né, portuguesa, que é o Sérgio Tavares, que foi retido no aeroporto de Guarulhos durante 4 horas para interrogatório sobre opinião política. Desde quando a opinião política é crime? Sim, exato. Né? Sendo que os brasileiros já foram presos no Brasil por opinião política. Quando não foram presos, porque já estavam fora, que é o caso do Paulo Figueiredo, jornalista, muito bem sucedido, que mora há quase 10 anos ou mais do que 10 anos nos Estados Unidos. E nesse período que ele estava lá, e que já não estava mais no Brasil, ele foi condenado em solo americano. Outro português, além do Paulo Figueiredo, é o Gilson Machado, que era ministro do governo do Bolsonaro, e ele foi preso, foi solto no mesmo dia, mas ele foi preso porque ele havia ido ao consulado português pedir renovação do passaporte do pai dele, e eles envolveram o caso dele com o caso do coronel Cid, que também é português, que foi o tal do delator, né, que ele está sendo pressionado pelo STF. E isso tudo está gerando todas essas tarifas que o Trump colocou no Brasil. Ele deixou muito claro que o problema é que ele está impondo essas tarifas porque são comerciais, mas que podem também ser trabalhadas de outra forma. Se o Brasil parar de perseguir politicamente as pessoas de direita e principalmente o nosso ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro, que inclusive essa semana, hoje, já começa o processo dele final, que vai durar essa semana e a semana que vem. Claro. Como que você vê essa questão que eles infringiram, inclusive o Alexandre de Moraes, o ministro lá do STF, infringiu as leis americanas porque ele estava mandando processar pessoas por crime de opinião, que não existe nem no Brasil, claro, nem nos Estados Unidos, em solo americano. Inclusive redes sociais, onde ele estava aplicando multas altíssimas para derrubar perfis e bloqueando também contas bancárias e todo mundo. E isso chegou a Portugal. Como que você, representante do Chega, vê esse tipo de situação? E eu, particularmente, como a gente já tem muito tempo nesse processo no Brasil, eu vejo um risco muito grande de começar a ter
a ditadura de toga que a gente fala lá no Brasil, onde o judiciário ele começa a determinar as leis do país. É verdade, Marcelo. Eu vou pegar exatamente aí onde tu terminaste para fazer uma leitura um bocadinho mais internacional deste tema, porque eu acho que há um padrão comum em vários países do mundo no que se refere a essa judicialização da política. E o que é que eu vejo? Eu vejo que durante décadas a esquerda mundial esteve no poder. E durante essas décadas, quando a esquerda mundial esteve no poder, quando enganavam o povo, os eleitores, com uma falsa missa de solidariedade, de compaixão pelos mais pobres e de querer fazer com que as pessoas mais desfavorecidas fossem prósperas, isto era uma falsa missa da esquerda mundial, ao tentar enganar essas pessoas com esse discurso, conseguiram ganhar governos em muitos países do mundo ocidental. E onde muitos deles, não no mundo ocidental, mas em outras latitudes, quando não conseguiram ganhar os governos, ganharam o poder através das suas revoluções armadas. Mas no mundo ocidental, nas democracias, a esquerda esteve muitas décadas no poder. Durante essas décadas do poder, a esquerda utilizou digamos que uma forma de garantir o seu futuro. E qual é que foi esta forma? Foi blindar as constituições dos vários países com uma orientação esquerdista. Isso acontece, por exemplo, em Portugal. A Constituição da República Portuguesa de 1976 diz que Portugal caminha para o socialismo. Ora, isto é inadmissível. Nenhuma Constituição de um país que se diga democrático pode apontar numa direção de uma ideologia política, mas isso aconteceu em muitos países do mundo que foram que tiveram democracias constituídas por governos de esquerda. E além de colocar esses termos garantísticos nas constituições, fizeram também o seu trabalho de casa de colocar em locais de poder judicial, nomeadamente os tribunais constitucionais ou a Suprema Corte, como dizem no Brasil, pessoas da sua obediência, da obediência esquerdista, e já para não falar aqui de obediências maçónicas ou de outras sociedades secretas, que podíamos também ir por aí, mas muito teríamos que falar. Mas, no fundo, o que é que as esquerdas mundiais fizeram? Blindaram as constituições dos países de uma forma a serem orientadas para um ideal marxista e, por outro lado, colocaram nos locais de decisão judicial mais cimeiros pessoas da sua obediência ou da sua lealdade. E isso está a acontecer por todo o mundo. Está a acontecer agora no Brasil com esta perseguição ao presidente Bolsonaro, mas também aconteceu aqui em Portugal, por exemplo, quando este governo, com a ajuda do Chega, quis limitar a lei da imigração e a lei da nacionalidade, e isso foi já chumbado pelo Tribunal Constitucional com uma votação totalmente desequilibrada. Foram 6 contra 7 juízes que chumbaram a lei, portanto só 7 juízes é que votaram contra a lei, enquanto que 6 votaram a favor, e os 7 que votaram contra tiveram motivações políticas. Aliás, o vice-presidente do Tribunal Constitucional fez um artigo de jornal onde dizia que, onde escreveu para todo o país ler, que os juízes que tinham votado contra a constitucionalidade desta lei dos estrangeiros o tinham feito a partir das suas próprias convicções e não da leitura da letra da lei da Constituição. Ora, isto que acontece em Portugal é inadmissível e é por isso que nós nos vamos manifestar no dia 6, no próximo sábado. Vamos ter uma grande manifestação em Lisboa, que não é só contra a inconstitucionalidade da lei dos estrangeiros, nem é só contra o veto do Presidente da República desta lei. É também contra esta judicialização da política. Porque o que se está a passar em Portugal é que um governo democraticamente eleito, com o apoio de um Parlamento que está totalmente virado à direita. Nós, neste momento, em Portugal, temos um Parlamento que tem uma maioria absoluta de partidos da direita ou de centro-direita, digamos assim, não está a poder executar as suas políticas, as políticas que preconizou na sua campanha eleitoral, porque existe um órgão constitucional que diz que não, esta lei não pode passar porque é anticonstitucional. Mas esse órgão não está a dizer isso com base na Constituição, está a dizer isso com base nas suas convicções ideológicas. Ora, isto é exatamente o mesmo que se está a passar no Brasil. O que se está a passar no Brasil é que, como, a meu ver,
o sistema brasileiro, o sistema político brasileiro que tenta orquestrar o poder, já percebeu que nunca mais vai ganhar eleições, que já a eleição que deu esta vitória a Lula da Silva é bastante questionável, mas o que passou, mas que o povo já não está com o Lula. O povo já não está com o Lula. Nós sentimos isso. Quem vai ao Brasil sabe que isso é verdade. Ou quem não vai ao Brasil, mas está atento à média livre e às redes sociais que mostram a adesão que existe às manifestações para o Bolsonaro, às manifestações dos patriotas, às manifestações que pedem apoio à liberdade de imprensa no Brasil, são tão grandes que toda a gente percebe que o Lula nunca mais vai ganhar eleições no Brasil. Nem o Lula, nem os seus sucessores. E, portanto, o sistema está-se a organizar para tentar neutralizar a oposição que pode ganhar o poder de uma forma judicial. É a única forma que eu vejo isto, é a única explicação possível que eu vejo para este processo judicial que está a perseguir o presidente Bolsonaro, quando nós temos na história do Brasil muitas tentativas de golpe de Estado que nunca chegaram a ser julgadas, nem nunca estiveram em trâmite do que está a acontecer ao presidente Bolsonaro. Quem conhece a história do Brasil minimamente sabe que o Brasil é um país que tem na sua história muitas tentativas de revolução, mas que nunca houve nenhum julgamento como está a existir agora. Este julgamento é um julgamento político. E é por isso que o Chega, ao lado de todos os partidos patriotas de toda a Europa e de todo o mundo livre, tem que estar ao lado da liberdade e tem que estar ao lado daquilo que é o lado certo da história. E, portanto, para fechar aqui esta pergunta que tinhas feito, é claro que o Chega apoia, sem olhar para trás, quem são os patriotas que no Brasil defendem a liberdade e defendem a justiça, e está contra este tipo de líderes políticos, como é o caso de Lula, que tira fotografias ao lado de que é recebido em Moscou por Putin, que tira ao lado de fotografias do Xi Jinping, que tem defende o Hamas, que defende o Hamas, o Hezbollah, está ao lado do pior, que é o Irão, está ao lado da pior corja mundial que se pode ter. Maduro, portanto, né? Acho que quer dizer, qualquer pessoa que tenha um pingo de consciência nem pisca, nem num piscar de olhos tem dúvidas sobre de que lado é que nós devemos estar. Esse recebimento desse juiz em Portugal para nós é uma vergonha, esse juiz ser recebido em Portugal e ser permitido que Portugal seja a plataforma de recebimento de uma organização, no fundo, que não é mais do que uma organização que vem tentar fazer um complô para pôr em prática esse plano internacional da esquerda marxista tem, porque o Sr. Juiz Gilberto nem sequer esconde que vem a Portugal para fazer uma plataforma de entendimento internacional da justiça brasileira. Ele apresenta o evento exatamente assim, como uma plataforma internacional de entendimento da justiça. Ora, o que está por trás disso é exatamente tudo aquilo que eu acabei de explicar agora. É um plano mundial de entendimento das esquerdas marxistas nunca saírem do poder utilizando a judicialização da justiça. E isso, quem é democrata não pode aceitar. E para ir para o final, porque essa conversa está boa, a gente já até atingiu o nosso tempo ali, mas para finalizar, Pedro, o que Portugal, o Chega, pode fazer para não deixar isso repetir aqui em Portugal, que aconteceu em Cuba, aconteceu na Venezuela, está acontecendo no Brasil. Outros países também já passaram por isso, inclusive a Polônia é um dos países que mais combate isso, né? Aqui na Europa, a Hungria também. O que o Chega e os portugueses podem fazer, vocês da Assembleia também, podem fazer para evitar que isso aconteça? E como você mesmo citou esse exemplo, que já é o início disso aqui em Portugal. Sim. Porque quando a resistência começar a ser forte dentro da Assembleia da República, aí eles vão começar a judicializar, que foi o que aconteceu no Brasil. Quando o Poder Executivo entrou forte com o Bolsonaro, o Judiciário entrou em ação.
Aí todo mundo fica culpando o Bolsonaro. O Bolsonaro entrou, o judiciário começou a atuar. Se não fosse o Bolsonaro, não tinha acontecido. Claro. Mentira, eles já estavam lá, entendeu? A primeira coisa que cada português pode fazer é, no seu coração, ter uma fé imensa de que o bem prevalecerá. Eu não tenho dúvida nenhuma que isto é uma luta do bem contra o mal. Há uma luta do bem contra o mal. É uma luta que sempre existiu desde o princípio da humanidade e sempre vai acabar até ao fim dos tempos, que é esta luta do bem contra o mal. E nós acabamos de caracterizar muito bem quais é que são as forças do mal aí nos vários países que são países terroristas, países que subjugam a mulher, países que têm a pena de morte, países que são ditaduras autênticas, que estão neste momento a lutar contra as democracias mundiais, onde as minorias, as mulheres, têm uma verdadeira liberdade e uma verdadeira vida em paz com a sociedade. E, portanto, há aqui uma luta do bem contra o mal. E a primeira coisa em que eu acredito é em Jesus Cristo e na fé que Portugal é um país mariano, e em 1917 Nossa Senhora apareceu em Portugal, em Fátima, e disse-nos que o bem prevalecerá e que o mal nunca vai ganhar. E, portanto, nós temos que ter essa esperança. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é utilizar em todos os meios internacionais, seja nas Nações Unidas, apesar de nós sabermos que as Nações Unidas são também uma peça muitas vezes utilizada no eixo do mal, e seja nos tribunais internacionais, seja na própria diplomacia, utilizar todos esses fóruns para denunciar aquilo que são as forças antidemocráticas em todo o mundo. A China, a Rússia, o Brasil, a Venezuela, Cuba. Eu lamento muito dizer isto aqui do Brasil. Eu amo o Brasil, tenho família no Brasil. Eu amo o Brasil, eu tenho família no Brasil e vou ao Brasil, gosto muito de ir ao Brasil, e o Brasil para mim é verdadeiramente uma nação irmã. Mas neste momento o Brasil não é um país livre. E é lamentável que assim seja. E, portanto, nós temos que dizer as coisas como elas são. Mas estamos cá para lutar para que isso mude. E Portugal é uma nação com muitos séculos de história, que nunca vergou e que não vai vergar. E, portanto, vamos defender a liberdade e a paz para todas as nações do mundo, e ainda mais para as nações nossas irmãs. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Então, estamos indo ao final já do programa. Queria que você deixasse suas considerações finais. Mandar uma mensagem para os nossos ouvintes aí, nossos internautas, né? Muito obrigado por estar aqui. De facto, o tempo passou a correr, muito mais haveria a dizer. Uma mensagem, para terminar, temos sempre que terminar com até à próxima. Espero voltar aqui em breve para continuarmos esta conversa e deixar mais uma vez esta mensagem de esperança e de visão para o futuro, não é? O ser humano é um ser que tem futuro, é um ser que pensa no futuro, que o que nós plantamos hoje vamos semear amanhã, e portanto aquilo que estamos a fazer hoje vai ser melhor amanhã. Uma mensagem de esperança por muitas tribulações que nós estejamos a passar, quer na nossa vida particular, quer na vida pública, quer na vida política dos países. Nós sabemos que a nossa fé vai nos salvar, independentemente das coisas correrem melhor ou pior. O que importa é o coração de cada um, a honestidade de cada um, e nós vivermos no caminho dos justos. Porque Deus disse, quando foi chamado a salvar a Sodoma e Gomorra, disse que encontrem-me 7 justos entre vós e serão poupados. O que é facto é que esses justos não apareceram, mas eu acredito que se Jesus viesse à Terra hoje, seria fácil encontrar esses 7 justos, e portanto uma mensagem de muita esperança, e também, como Nossa Senhora disse, o bem prevalecerá. Pedro, muito obrigado. Queria agradecer sua presença aqui e agradecer todo mundo que está nos vendo, e não esquecer de clicar aqui no nosso link, se inscrever no nosso canal,